louvar, para nós te exaltar, Pai. Oh, meu Pai, somos agradecidos pelos momentos maravilhosos que já temos passado na tua presença, Pai. Oh, meu Deus eterno, pedimos a ti, Senhor, abençoa o teu filho, Pai, o pastor Sérgio, Senhor, como um arauto neste momento, como uma atalaia, Senhor, para pregar a tua palavra, Senhor, e que os nossos corações, Pai, venham a ser enchidos pela tua palavra. Nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu poder e sabemos que o Senhor é poderoso e fiel. Pai, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Ainda em pé, amados irmãos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, grande Deus. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Para mim é motivo de alegria poder estar aqui nesta noite, neste culto, em ações de graça ao Senhor, por mais um aniversário, ou seja, pelos 30 anos que este ministério tem realizado a obra do Senhor no Japão. Glória a Deus. E eu agradeço ao pastor Haroldo por esta oportunidade de estar aqui para ministrar a palavra de Deus. Eu quero parabenizar o pastor Haroldo por esses 30 anos como missionário, tem estado nesta nação e tem sido um canal de bênção para abençoar milhares e milhares de vidas, juntamente com a sua esposa, a missionária Raquel, e os filhos Josué e Lucas. Também parabenizo toda a diretoria do ministério, pastor Edevaldo Militão, vice-presidente deste ministério, missionária Silvânia e os filhos, e todos os componentes da diretoria, todos os pastores que estão atuando e fazendo a obra de Deus aqui nesta nação, juntamente com o nosso pastor presidente. Que Deus abençoe a todas as famílias que aqui estão, vieram de vários estados, cidades, representando este ministério, para juntos nos alegrarmos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los a um texto da palavra de Deus, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E eu quero ler partindo do versículo 37 até o 47. Como aqui o pastor Haroldo ele fez menção, a alegria de um pai é poder ver os filhos servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus. E em outubro estarei completando 25 anos no ministério. E eu cheguei no ministério num momento muito difícil da minha vida, onde a minha filha se encontrava entre a vida e a morte. Os médicos disseram que se eles fizessem uma cirurgia, não seria uma cirurgia de sucesso. Eles deram 7 dias de vida para ela. E diante daquela situação tão difícil, eu com meus 22 anos de idade, juntamente com a minha esposa, sozinhos no Japão, nós recorremos a uma igreja. Fomos para o lar, ali na cidade de Toyohashi, e ali fomos recebidos, pastor Haroldo, com amor, com carinho, e a igreja chorou juntamente conosco, e a igreja orou ao Senhor juntamente conosco, sentindo a nossa dor, e Deus, Ele me deu a vitória. Como o pastor Haroldo, ele mencionou aqui, eu estava vendo aqui a Bruna, que irá completar 25 anos em outubro, estava aqui louvando ao Senhor, chorando na presença do Senhor, e eu louvo a Deus, irmãos, porque este ministério, ele tem abençoado milhares e milhares de pessoas, e isso porque o pastor Haroldo, nosso pastor presidente, um dia aceitou a chamada para a salvação.
um dia se arrependeu dos seus pecados. E assim sendo, também aceitou a chamada ministerial para fazer a obra no Japão. E eu louvo a Deus por tudo aquilo que Deus ele tem feito através da vida do pastor Haroldo, do ministério nesta nação. Há um sentimento de alegria misturado com gratidão. Acredito que não somente no meu coração, mas no de cada um dos irmãos que aqui estão nesta noite. Amados, Atos capítulo 2, versículo 37 em diante. Todos acharam amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Podemos assentar, amados. Eu louvo a Deus por este texto sagrado, visto que este texto sagrado, ele faz referência à igreja do Senhor Jesus Cristo, justamente em seus primórdios, a igreja do Novo Testamento nos seus primeiros dias. Bem sabemos, amados, que a igreja, ela tem a sua base em Cristo, na sua obra expiatória, na sua obra sacrificial, na sua obra substitutiva, mediante a entrega na cruz do Calvário, em obediência a Deus, por amor a toda a humanidade. Jesus, ele foi obediente até a morte. Quando olhamos para Filipenses, capítulo de número 2, versículo 4 a 8, diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando olhamos, irmãos, para Mateus capítulo 16, versículo 18, o próprio Jesus, ele disse: mas eu também te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vemos, irmãos, que a igreja, ela tem a sua base em Cristo. A igreja está fundamentada em Cristo. E assim sendo, nós vemos, irmãos, que a igreja, ela nasceu com força. A igreja, ela nasceu com poder. A igreja, ela nasceu com autoridade. Mas por quê, pastor? Porque, irmãos, nós vemos que os nossos primeiros irmãos ali no cenáculo obedeceram a palavra do Senhor Jesus. Jesus, antes da sua ascensão, nós vemos que ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Podemos ver, irmãos, que aqueles cerca de 120 cristãos que ali estavam reunidos, eles estavam reunidos em obediência à ordem dada pelo próprio Cristo. Aleluia! Nós vemos que Jesus havia morrido, Jesus havia se entregado na cruz do Calvário por amor a toda a humanidade, havia cumprido a sua obra em relação à redenção da raça humana. Ele foi visto por mais de 500 testemunhas oculares no espaço de 40 dias. Deu a comissão à igreja e assim sendo foi assunto aos céus, está à destra de Deus. Podemos ver, irmãos, que obedientemente eles foram para o cenáculo, eles obedeceram as palavras dadas por Jesus e eles perseveraram em oração até que do alto foram revestidos de poder. A igreja foi revestida de poder nos seus primeiros dias, porque Atos 2, capítulo 2, versículo 1 a 4 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Aleluia! Nós vemos que a igreja primitiva, aleluia, ela nasceu com poder, com autoridade, porque ela recebeu do alto revestimento, a capacitação sobrenatural para dar sequência à obra que Jesus havia iniciado. Aleluia! Eu quero te dizer nesta noite que Deus ainda continua agindo através da igreja, por meio da igreja, no meio da igreja. Jesus ainda continua curando, Jesus ainda continua salvando, Jesus ainda continua restaurando vidas, Jesus ainda continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! E se você crê, aleluia, nesta noite, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, Deus, Ele pode batizar a tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele pode te revestir de poder nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! João Batista, o precursor de Jesus, aleluia, aquele que veio preparando o caminho do Senhor, ele dizia que batizava com água para arrependimento, mas aquele que viria após ele seria mais poderoso do que ele, porque ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos, aleluia, quando nós olhamos para este texto sagrado, nós vemos aqui, irmãos, aleluia, Deus, Ele agindo por intermédio da sua palavra. Quando olhamos para o versículo de número 37,
ao qual nós já lemos, nós vemos aqui, irmãos, vidas que foram impactadas pelo poder da palavra. Aleluia! Vidas que foram impactadas de tal forma que foram levadas ao arrependimento. Nós vemos, irmãos, que a igreja, nos seus primórdios, bem como na atualidade, é composta de pessoas simples, pessoas vis, pessoas desprezíveis. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 28, a Bíblia afirma: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, não são muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. 1 Coríntios 1, 25 vai dizer a palavra de Deus: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia! Nós vemos que essa é a beleza do Evangelho. Aleluia! Que Deus, Ele tem chamado todos os homens à salvação por intermédio do Evangelho. Quando nós olhamos, irmãos, para o Evangelho, quando nós olhamos para a igreja nos seus primórdios, nós podemos ver, irmãos, que muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer ao Senhor, de se arrepender dos seus pecados e assim serem admitidos no reino de Deus. Muitos de nós tivemos a oportunidade, quem sabe, de nascer em um lar cristão. Quantos aqui tiveram a oportunidade de nascer num lar onde os pais já serviam ao Senhor? Levanta a mão. Muitas pessoas, dezenas de pessoas, tiveram a oportunidade de nascer em um lar cujos pais já serviam ao Senhor. Mas nós vemos, irmãos, que a igreja, ela é composta daqueles, aleluia, que tiveram essa oportunidade e privilégio de estar na casa de Deus, mas também daqueles que não conheciam a Deus, daqueles que estavam mergulhados no pecado, daqueles que estavam escravizados por Satanás. E assim sendo, irmãos, nós vemos que Deus é aquele que tem salvado vidas. Deus é aquele que tem o desejo de salvar todos os homens, quando eles reconhecem verdadeiramente que necessitam, que carecem e assim dependem da obra do Calvário para que eles possam ser salvos. Quando nós olhamos, irmãos, aleluia, para este texto sagrado, nós podemos ver aqui, irmãos, aleluia, que ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles tinham ouvido a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Eles tinham ouvido a palavra de Deus. Eles foram impactados pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é poderosa. Aleluia. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, ele diz: não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que esta é uma obra que Deus opera através do Espírito Santo na vida do homem que tem um contato com a palavra. Aleluia. A obra é de Deus. Nós temos aqui o tema: até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que Deus é o dono desta obra. Deus é o dono da igreja. É Ele que opera por intermédio da palavra. É Ele que opera por intermédio do Espírito Santo de Deus. É Ele que opera, aleluia, convencendo o homem dos seus pecados. Quando nós olhamos, aleluia, o próprio Jesus, aleluia, quando ele começa a pregar o Evangelho,
sendo João Batista o seu primo, o seu precursor. João Batista, ele veio pregando, dizendo, aleluia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, Jesus, ele veio também pregando, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Certa feita, quando um religioso foi até Jesus à noite, Nicodemos, aleluia, Jesus disse para Nicodemos, na verdade te digo que todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós vemos, irmãos, que só pode ser admitido no reino de Deus, só pode ser salvo todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, todos aqueles que reconhecem as suas falhas, todos aqueles que reconhecem a sua total dependência de Deus, mediante a obra substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. Quando eles aqui perguntam a Pedro o que eles deveriam fazer diante das boas novas que lhes foram anunciadas, aleluia, nós podemos ver, irmãos, que Pedro, ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Nós vemos, irmãos, a importância do arrependimento para que haja salvação. A palavra, ela é fonte geradora de fé para a salvação. Quando olhamos para Romanos 10, versículo 17, diz a palavra do Senhor, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 1,17 diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de almas. Quantas dezenas e centenas, e por que não dizer milhares de almas foram salvas aqui no Japão, através deste ministério, aleluia. Mas por quê? Porque o Evangelho foi pregado, porque as boas novas da salvação foi anunciada, aleluia, porque a missão, ela foi cumprida, porque Jesus havia dito, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, aleluia. E nós louvamos a Deus, irmãos, por cada testemunho que já tem sido dado aqui, aleluia, tanto ontem quanto hoje, a respeito de pessoas que chegaram aqui sem conhecer a Jesus, pessoas que chegaram aqui, aleluia, e não conheciam o Evangelho, mas que foram alcançadas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, aleluia, e assim se arrependeram, e hoje fazem parte do reino de Deus. O crescimento da igreja, ele se dá, aleluia, através de almas que se arrependem, almas que confessam a sua fé publicamente em Cristo, e almas que perseveram em servir ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos a importância do arrependimento para que os homens sejam salvos. Não somente o arrependimento daqueles que estão distantes, mas nós vemos, irmãos, que o arrependimento, ele é necessário a todos aqueles também que estão em Cristo, a todos aqueles que estão fazendo a obra de Deus, que estão servindo ao Senhor. O pior pecado que há, irmãos, é o pecado do endurecimento do coração. Quando o homem, ele não reconhece o seu pecado, ele não reconhece a sua condição. Nós vemos, irmãos, que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram contra o Senhor, e nós recebemos uma natureza caída, uma natureza adâmica, uma natureza diabólica. E nós vemos que Deus, ele em Cristo, manifesta a expressão máxima do seu amor, para que os homens fossem novamente reconciliados com Ele, aleluia, por intermédio
viva de Cristo na cruz do Calvário, porque Ele foi até a cruz, Ele se tornou maldito por nós, Ele levou sobre si os nossos pecados, para que mediante o seu sangue fôssemos redimidos e admitidos no seu reino. Aleluia! Para ser admitido no reino de Deus, tem que haver arrependimento, e para continuar permanecendo no reino de Deus, nós devemos reconhecer a nossa total dependência do Senhor. E a necessidade de nos arrependermos quando falharmos, quando pecarmos contra o Senhor. Quantos de nós já fomos libertos de práticas pecaminosas? Quantos de nós estávamos antes presos, cativos, aleluia, mas anos a fio, fomos libertos? Quantos estavam nas drogas? Quantos estavam nos vícios? Quantos estavam na prostituição? Quantos estavam mentindo, enganando? Até terem encontro com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que muda a história do homem. Jesus Cristo é aquele que transforma o caráter do homem. Jesus é aquele que muda a identidade do homem. Jesus é aquele que faz do homem uma nova criatura. Aleluia! Em Cristo nós somos nova criatura. Embora estejamos dentro do perdão, mas reconhecemos que constantemente nós somos tentados. Constantemente nós somos tentados por Satanás, porque ele não quer que nós venhamos perseverar, ele não quer que nós venhamos avançar, ele não quer que nós venhamos progredir, ele não quer que nós venhamos nos manter santificados na presença do Senhor. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. A obra de Cristo na cruz do Calvário foi poderosa, e através do seu sangue nós somos santificados. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. O sangue de Jesus te purificou, o sangue de Jesus te limpou. É através deste sangue. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Ainda há poder no sangue de Jesus. Ainda há poder no sangue de Jesus. O pior pecado do homem é ter a sua mente cauterizada por causa do pecado. Quem brinca com o pecado, quem flerta com o mundo, quem não vive a santificação requerida, está correndo perigo. Roma chofá se decantia, lemanagassúria, labra surianda. Deus ama a sua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Às vezes estamos dentro de quatro paredes. Às vezes, muitos, eu sou filho de crente. Eu sou filho de pastor. Minha avó é uma mulher de oração, está orando por mim. Ramanai, saiba de uma coisa: teu pai teve uma experiência, a tua mãe teve uma experiência, os seus avós tiveram uma experiência, e nós precisamos ter a nossa experiência. Cada um de nós devemos ter a nossa experiência com Deus. A experiência do meu pai não pode me salvar, a experiência da minha mãe não pode me salvar. Mas é necessário estarmos comprometidos com Jesus, que nos substituiu na cruz do Calvário. É necessário valorizar o seu sangue que foi derramado naquela cruz. Aleluia! É necessário permanecer fazendo a vontade do Senhor através de um comprometimento com a sua palavra.
O Evangelho confronta o homem, confronta a mulher, confronta a sociedade, levando a reconhecer o seu estado de miséria. E foi isso que aconteceu no primeiro discurso de Pedro. Irmãos, Pedro estava cheio do Espírito Santo. E para os irmãos ver, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Pedro, ele prega o seu primeiro discurso. Uma mulher cheia do Espírito Santo fará proezas no nome do Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo fará maravilhas, operará sinais através da ação do Espírito Santo que coopera, que opera, que age lá na Xúria. Deus agiu através da vida do pastor Haroldo. Sim ou não? Deus chamou, Deus salvou, Ele aceitou a chamada, Ele tem sido um instrumento de Deus. Uma pessoa só, um homem só, que se entrega ao senhorio de Cristo e passa a amar Jesus, será um canal para abençoar dezenas, centenas, milhares de pessoas. Pastor, eu quero ser usado assim, como o pastor Haroldo tem sido usado, como o pastor Edevaldo tem sido usado, como o pastor Samuel Shimura tem sido usado aos 90 anos de idade, pregando o Evangelho. Doente. E quantas pessoas com saúde estão pensando em retroceder, voltar atrás? Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Deus conta contigo. Deus conta contigo. Obreiros, aleluia, da JMEAD, Deus conta conosco. Deus quer te usar com mais poder. Deus quer te usar com mais autoridade. Deus quer te usar. Quantos fazem parte da igreja aqui? Quantos fazem parte da igreja aqui? Aleluia, diga assim: eu faço parte da igreja de Cristo. Diga assim: eu fui comprado por bom preço. Não foi com ouro, não foi com prata, com pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus. E o segredo de uma igreja que prospera? Pastor, qual é o segredo de uma igreja que prospera? Uma igreja que está comprometida com a palavra. Quando olhamos para Atos 2, versículo 42, vamos todos ler junto, nos três e já, ao som de três. Abra sua Bíblia, eu vou te esperar. Vamos lá, vocês e já. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Até aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aleluia! A igreja primitiva, ela estava comprometida com a doutrina dos apóstolos, que era o ensino, aleluia, dado por Cristo. Glória. Aleluia. Verdade. Às vezes, irmãos, nós olhamos na atualidade quantas igrejas estão crescendo numericamente,
Mas às vezes são igrejas que não estão comprometidas com a palavra, não estão perseverando no evangelho, estão fazendo movimentos para atrair as multidões, não estão pregando a mensagem, mas estão fazendo massagem no ego das pessoas. Não pregam sobre santidade, não pregam sobre compromisso com a palavra de Deus, não falam da necessidade de perseverança em servir ao Senhor. Mas Jesus, Ele tem nos chamado para estarmos comprometidos com a sua palavra. Eu louvo a Deus, irmãos, por este ministério, como foi dito aqui, um ministério que é comprometido com a palavra de Deus. Nós vemos que o pastor Haroldo, ele é um incentivador, ele incentiva o ensino através da escola dominical, quanto os trabalhos voltados para os obreiros, escola bíblica de obreiros, aleluia, o trabalho de missões. Nós vemos, irmãos, a importância do ensino sistemático para o crescimento e o desenvolvimento do cristão. Nós não precisamos, irmãos, de movimentos. Às vezes há uma preocupação quando nós olhamos para a igreja está vazia. Para o pastor não é fácil, de repente, olhar para a igreja e a igreja está vazia. Grande Deus. E aí dá vontade de fazer alguma coisa. A igreja primitiva estava longe de ser uma igreja perfeita, mas nós vemos que é o modelo para a igreja da atualidade. A igreja dos primeiros dias é um modelo para a igreja da atualidade. Mas por quê, pastor? Estava comprometida com a palavra. O que nós precisamos? Obreiros da casa do Senhor, pregue a palavra dentro e fora de tempo. O apóstolo Paulo reconhecia a necessidade de anunciar todo o conselho de Deus. Oh, Lamanchuri de Candanas. Quem é que dá o crescimento? Quem é que dá o crescimento? Quem é que dá o crescimento? É Deus que dá o crescimento. Pastor, e como obreiro, o que eu tenho que fazer? Pregar a palavra. Jesus não nos mandou convencer ninguém. A Bíblia diz que não é por força, violência, mas é pelo Espírito do Senhor agindo no coração do homem, que ele é levado ao arrependimento. Pegue a palavra, anuncie o Evangelho, aleluia. O resto Deus se encarrega através do Espírito Santo, que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Pastor, então o senhor quer dizer que eu só tenho que pregar a palavra? Sim, você tem que estar comprometido com a palavra. Você tem que viver a palavra. Nós temos que pregar a palavra. Aleluia. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja comprometida com a verdade. Era uma igreja que estava fundamentada e baseada nas sagradas escrituras. Aleluia. Eles estavam fundamentados na infalível palavra de Deus. E a palavra, ela age. A palavra é espírito e vida. A
palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento do coração do homem. Aleluia! A palavra é como fogo e como martelo que esmiuça a pedra. Aleluia! Nós temos que andar na palavra, porque é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não ande na escuridão, não ande na escuridão, ande na palavra, viva a palavra, pregue a palavra. Eu faço, eu mancho candelácia, e que manda massa, oh, Amanda Cari. Glória a Deus, aleluia. Não somente a igreja dos primeiros dias estava comprometida com a palavra, mas também estavam comprometidos com a oração. Oração nada mais é do que diálogo com Deus. E é tão bom você falar com quem você ama. Você se lembra quando você começou a namorar? Ah, jovem, está namorando? Não é bom você conversar com a pessoa que você ama? Não é bom você estar na presença desta pessoa? É verdade, grande. Muitos já se casaram, se conheceram, se relacionaram, aleluia, se casaram, né, irmã Mayumi? Né, Felipe? E tão feliz, aleluia. Assim é o nosso relacionamento com Deus, Grande Deus. com Jesus, aleluia. A igreja é o que? É a noiva do Cordeiro, e a noiva tem, aleluia, tem o desejo de estar na presença do noivo. A igreja tem o prazer de se relacionar com o noivo. Ah, irmãos, isso se dá através da oração. Diga comigo, a igreja primitiva perseverava na oração. Ai, que coisa linda, irmãos, aleluia. Ramanagachúria. Quantos amam aqui orar? Quantos têm prazer em buscar ao Senhor? Irmãos, na atualidade temos percebido um êxodo nas reuniões de oração. Mas a igreja primitiva, ela perseverava na oração. Sempre haverá um remanescente que vai estar na brecha, que vai estar clamando, que vai estar orando ao Senhor, que manifestará a dependência de Deus. Porque, irmãos, nós temos que orar quando nós temos vontade, mas nós temos que orar também quando nós não temos vontade, até que tenhamos vontade. Oh, amanchofachu decantia. Uma igreja vitoriosa é uma igreja que marcha de joelho. Uma igreja vitoriosa é uma igreja, aleluia, que derrama as lágrimas aos pés de Jesus. Uma igreja vitoriosa é uma igreja que reconhece a dependência de Deus. Lemanagachúria. Nós, como a igreja primitiva, precisamos orar mais, buscar mais ao Senhor. Quando olhamos Mateus capítulo 7, o texto diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate se abre. A certeza e a convicção de que Deus responde a oração da igreja. Nós vemos isso presente na igreja primitiva.
Mais à frente no texto, Atos 12, quando Pedro foi preso, o que a igreja estava fazendo? Contínua oração por ele a Deus. E o que aconteceu? Deus enviou o anjo. Deus livrou da cadeia, da prisão. E de repente, enquanto a reunião estava acontecendo na casa da irmã Maria, reunião de quê? De oração. A resposta estava batendo na porta. Assim é na vida daquele que ora. Assim acontece com a igreja que ora, com a igreja que busca, com a igreja que persevera. Ela verá as maravilhas de Deus, desfrutará dos milagres de Deus, viverá o sobrenatural da parte do Senhor. O pastor não testemunhou aqui que a irmã veio aqui, a pessoa entrou aqui ontem e foi o quê? Curada. Pastor Sandro, Deus ainda cura. Presbítero Wender, Deus ainda liberta. Ramandarai, pastor Edevaldo, Deus ainda salva. Remenecanda raplachúria, Deus ainda está agindo. Deus não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer vitória, vai para a oração. Quer vitória, se humilha na presença do Senhor, porque Ele é aquele que faz milagres. Eu vejo o que aconteceu na vida da minha filha, irmão, como um milagre. Porque os médicos disseram: se viver 7 dias, fazemos uma cirurgia sem sucesso, porque o coração dela é muito pequeno. Ela não vai suportar. E nós fomos para o lugar certo. Nós fomos para a oração. Nos reconciliamos com Deus. E Deus me deu a palavra. Pastor Renato, Deus me deu a palavra que ela não morreria. Pode homem falar que vai morrer, pode homem falar que não tem jeito, pode as pessoas dizerem que a porta está fechada. Flávio, Deus coloca diante de ti uma grande porta. Eis que tenho contemplado a tua vida, eis que tenho visto o teu desejo, e te digo: te prepara, Lamanagassurianda, porque eu vou fazer na tua vida, a minha vontade. A igreja primitiva perseverava na oração. Aí nós vamos mais à frente, nós vamos ver na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, versículo 43 diz: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Graças a Deus. A palavra gera temor no coração. E o temor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor é se desviar do mal. Nós vemos que a igreja, ela tinha temor. E Deus, Ele manifestava as suas maravilhas. Os sinais eram realizados por intermédio do ministério dos apóstolos. Todos aqueles que criam tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Graças a Deus. Era uma igreja que tinha amor, Graças a Deus. uma igreja altruísta, uma igreja
que se preocupava com o próximo, uma igreja voluntária, uma igreja generosa, uma igreja que abria as mãos para abençoar. Lemanaga surianda raplasúria. Aleluia. Não havia lugar para egoísmo, mas havia uma operação de Deus, aleluia, por intermédio da igreja. Nós vemos aqui que eles vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, para que houvesse igualdade social, igualdade na igreja, para que as necessidades fossem supridas. Aleluia. 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 Como é bom priorizar o reino de Deus. Aleluia. Quando nós priorizamos o reino, nós investimos no reino. Quando nós priorizamos o reino, nós ajuntamos tesouro no céu. Quando Deus é a nossa prioridade, aleluia, a obra de Deus será a nossa prioridade. E o próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi dito aqui: estamos em crise, mas estamos em Cristo. A igreja pode passar por crise, mas a igreja está fundamentada em Cristo. A igreja sofreu oposição nos seus primeiros dias. Os apóstolos eram perseguidos, e eles não queriam que eles anunciassem o evangelho, falasse do nome de Jesus. Mas eles diziam: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, meu Deus, que perseveravam unânimes todos os dias no templo. Pastor, eles perseveravam no templo, sim. Eles perseveravam no templo. E o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. É tão bom estar na casa de Deus, é tão bom servir ao Senhor. Nós podemos ver aqui, irmãos, que o texto diz, aleluia, que eles estavam perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles tinham o prazer de estar na casa de Deus, adorando ao Senhor, desfrutando da comunhão com os santos, buscando a presença do Senhor em oração e perseverando na doutrina dos apóstolos. E era uma igreja contagiante, era uma igreja alegre. Eu nunca vi um crente cheio do Espírito Santo triste, pastor Haroldo. O crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele contagia. É um crente alegre. E a Bíblia diz, irmãos, que o coração alegre formoseia o rosto. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Tem crente alegre aqui? Aleluia. Tem crente alegre aqui? Tem crente cheio do Espírito Santo aqui? Eles louvavam a Deus, caíam na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Como você está de pé? A igreja primitiva, a igreja dos primeiros dias, foi uma igreja que foi inaugurada através do derramamento do Espírito Santo. Eles creram na promessa. Eu quero perguntar aqui, quantos ainda não foram batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão assim. Nossa, 3 almas só?
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A promessa é para você. É verdade. Aleluia! Já vou terminar. Olha só o que Pedro diz. Quando eles perguntaram o que deveriam fazer diante das boas novas da salvação, Pedro diz assim: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados. Aí ele diz o quê? Recebereis o dom do Espírito Santo. Graças a Deus. Aí ele continua dizendo: porque a promessa vos diz respeito a vós, Aleluia. a vossos filhos e a todos os que estão de longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Graças a Deus. Aleluia! Pastor, como eu posso ser salvo? Aceitando o senhorio de Cristo na sua vida Aleluia. e se arrependendo dos seus pecados. Se você está distante de Deus, a mensagem que pregamos é a mensagem da reconciliação. Graças a Deus. Deus quer te reconciliar com Ele. Glória, aleluia! E nós vemos que não somente Deus salva, Deus reconcilia aqueles que estão distantes, mas também Deus, Ele promete o dom do Espírito Santo, o revestimento de poder para todos aqueles que um dia creram. Aleluia, 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 aleluia. Você crê? Deus quer curar pessoas aqui hoje. Aleluia. Você crê? Você está enfermo. É verdade. Você entrou aqui doente. Nai comancho fla sudefly. Ne cantou lá cante fosse que mandou que placa todo. Que me canta nai. Irianda rabacanda lablaçúria. Oh, glorioso Espírito da glória. Receba a cura em nome de Jesus. Aleluia. Tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Receba a cura. Receba a restauração em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Se você não é batizado, Deus, Ele pode te batizar hoje. Você crê? Aleluia, aleluia. Fiquei tão feliz, irmãos, em saber que na congregação de Toyokawa, a irmã Solimar foi batizada com o Espírito Santo. E o cooperador Clodoaldo foi batizado com o Espírito Santo. Irmãos, a irmã Solimar, na hora que chegou na frente, ela já chegou sapateando, falando língua estranha. Ela queria ser batizada. Ela estava aguardando e pedindo em oração a promessa. E Deus batizou com o Espírito Santo. Amém? Quero convidar o pastor Deu Liberdade, o grupo de louvor. Eu quero convidar, não temos muito espaço, mas eu acredito que aqueles que não são batizados com o Espírito Santo têm espaço para você aqui na frente. Graças a Deus. Aleluia, eu quero convidar você. Deus, Ele quer te revestir de poder, Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Pode ser hoje. Oh, Ramancha, lai, comancha, nasu, ide, plai, conchoe, riminianda, nai, pastor, eu estou